Será que instinto materno existe? Vou revelar para você, mas fica comigo aqui nesse vídeo até o final para você descobrir. O meu nome é Rafaela Schiavo, eu sou psicóloga perinatal e eu auxilio profissionais a transformar vidas maternas através da sua profissão. Então fica aqui comigo até o final desse vídeo que você vai descobrir se existe ou não instinto materno. Bom, o que significa a palavra instinto? Significa que é um comportamento padrão, inato, já programado para aquela espécie, tá? No caso, nós somos da espécie humana. Se a gente pensar, por exemplo, na espécie canina, um cachorro, tá? Então, ele tem alguns comportamentos que são instintivos, por exemplo, tá? Então, o cachorrinho, por exemplo, farejar, caçar, fazer xixi levantando a perninha ou agachadinho. Isso são comportamentos instintivos. A cachorrinha, a cadelinha que pare e ela deixa tudo limpinho, come a placenta. Isso tudo, gente, não foi comportamento aprendido. Ela não aprendeu, tá? Isso foi dado para ela de forma instintiva, geneticamente, já está programado. Aquele passarinho, João de Barros, ele faz uma casinha, mas ele não fez engenharia, ninguém ensinou ele como que faz. É um comportamento instintivo. Então, quando a gente fala de instinto, vamos pensar na nossa espécie, tá? Humana, vai ser para todas as épocas. Então, não vai ser assim, ó, uma cultura tem, outra cultura não tem. O que a gente vê de diferente nas culturas, o que a gente consegue ver de diferença nas épocas históricas, né? Há 1000 anos atrás, 3000 anos atrás, 12 milhões de anos atrás, né? Na espécie humana não, no caso, né? Mas 12 mil anos atrás. E o que tem hoje, semana passada, né? Na próxima semana, não muda. Aquilo que é padrão instintivo em todas as épocas, em todas as culturas, vai acontecer. Não existe essa mudança, tá? Então, por exemplo, nós temos instinto de sobrevivência. Então, quando a gente se depara com algum perigo, o nosso instinto é de se proteger, tá? Então, o nosso corpo, ele começa já a liberar cortisol, inclusive, pra gente ter luta, fuga, o que for necessário para preservar a nossa vida. Tá? Então, nós temos instinto de sobrevivência. E isso é para todas as culturas, isso é para todas as épocas, isso é para todos os momentos históricos. Combinado? Então, quando a gente fala de instinto materno, a gente precisa olhar um pouquinho para histórias e culturas, tá? Então, o que a gente tem já de dados, fatos históricos, culturais relacionados à maternidade? Bom, então, há muito tempo atrás, cerca de 12 mil anos atrás ou mais, tá? Nós da espécie humanas não tínhamos aquela ideia de meu, de eu, tá? Nós vivíamos no coletivo. Então, quando uma mulher ela tinha um filho, aquele filho não era meu, mas era daquele clã, tá? Todas as mulheres daquele clã, daquela tribo, eram mães daquela criança, tá? As coisas também foram mudando bastante conforme foram passando aí os milênios. Nós temos, por exemplo, um livro do Philippe Arré chamado A História Social da Criança e da Família, que mostra o quanto que antes do século XVII as crianças não eram bem vistas, tá? Então, as crianças eram tratadas como pestes, eram tratadas como animais, tá? Para você ter noção, as crianças nem túmulo tinham, tá? Não, elas não eram valorizadas. E como não se tinha métodos contraceptivos e as mulheres sempre tiveram relações sexuais, então elas sempre estavam grávidas. Perder filhos naquela época era muito normal, era muito comum, principalmente porque não existiam ainda vacinas, não existia ainda remédios, não existia ainda uma consciência de higienista, né? Do que é asepsia, o que não é, o que pode dar de alimento para a criança, o que não pode. Então, assim, este
apego, né, com os filhos que morriam, não existiam. Inclusive, nesse livro de Felipe Arrier, existe um estranho consolo que uma parteira dava para uma mulher na hora que ela estava parindo. A parteira disse assim para ela, e era um consolo, tá? Olha, não te preocupes, que antes mesmo que este aqui esteja andando e falando, pode ser que você já tenha perdido algumas de suas pestes. Tá? Um estranho consolo, não é mesmo? Mas só para a gente poder entender e contextualizar o quanto que a maternidade não era algo idealizado, algo romantizado até o século XVII. Tá? Afeto pelas crianças a gente sempre precisou sentir, até para que essas crianças pudessem se tornar adultos, porque se não existisse um afeto, os bebês eles são totalmente desprotegidos de conseguir sobreviver sem um outro adulto. Um outro adulto precisa querer cuidar daquele bebê para que ele possa se transformar em um adulto. Então, sim, um certo afeto existia. Agora, o amor por instinto é que não. Tá? Esse amor instintivo não, tanto é que o infanticídio era muito comum até o século XVII, muito comum mesmo, ele não era proibido, não existia uma lei que a mulher tivesse que pagar alguma coisa por isso, era comum, pode cometer o infanticídio, tá tudo bem. Tá? Também a entrega desses bebês era extremamente comum. Em alguns mosteiros, igreja católica, onde ficavam as freiras, existia a tal da roda, porque a mulher que não queria ficar com o bebê, ela ia lá, colocava o bebê, girava a roda e o bebê, né, ficava para dentro do mosteiro. A freira, né, ali pegava e criava aquela criança e tudo mais. Enfim, gente, até o século XVII não existia essa ideia, essa imagem que nós temos hoje construída, tá? De relação mãe-filho. E se a gente for olhar hoje, 2023, também em algumas culturas, nós também não vamos ver essa romantização, né? Que nós temos, por exemplo, aqui no Brasil com a maternidade. Tá? Existindo, inclusive, até tribos indígenas que continua aquela história de esse bebê não é meu, esse bebê é nosso. Toda tribo está ali de mulheres, então, para ser mães daquele bebê, tá? Quando a gente estuda, então, história e olha para isso, fica bem claro entender que aí não se aplica o conceito de instinto. Então, o que existe é amor materno que é construído. Algumas mulheres, ou uma boa parte, ou a maioria das mulheres, sim, vão desenvolver vínculo, vão desenvolver apego, vão desenvolver amor pelo seu bebê, tá? Isso vai acontecer para a maioria, mas existe uma parcela que não vai conseguir olhar para o filho e amar instintivamente. Vai olhar e vai falar, esse é um estranho. Cadê o amor que eu não estou sentindo? E aí esse amor, ele vai ser uma construção, tá? Algumas mulheres vão apresentar alguns transtornos mentais, como, por exemplo, uma depressão pós-parto, que vai afetar essa relação com o bebê também. Ela pode realmente odiar o seu bebê, tá? Dependendo do nível da depressão, ela pode cometer o infanticídio. Então, vão existir situações que também a gente vai ver o limite maior, né, da mulher com aquele bebê de rejeição total, tá? Não é o comum, não é o habitual. Mesmo aquelas mulheres que não planejaram a gestação, ela de alguma forma começa a se vincular com essa criança, mesmo que numa construção de amor. Hoje eu não amo, amanhã eu começo a amar, depois eu amo um pouco mais, e até que fica um amor que não cabe dentro da gente, tá? Mas é uma construção. Portanto, instinto materno não existe. Não fale isso para sua cliente, principalmente porque quando ela se depara, olhar para esse bebê e não sente que ela está preparada para ser mãe ou não consegue olhar para aquele bebê e sentir esse amor incondicional,
Isso pode afetar a saúde mental dela e é onde ela pode apresentar vários problemas de saúde mental, prejudicando ainda mais essa relação mãe-bebê. Então, tenha consciência que nem sempre mulheres vão olhar para o seu bebê e vão amar eles incondicionalmente. Não estimule o mito que existe instinto materno, principalmente se você é um profissional da saúde. Ok? Então é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha aprendido com esse vídeo, que esse vídeo tenha inclusive te tirado da zona de desconforto, para que você possa querer aprender mais e realmente transformar vidas maternas através da sua profissão. Se você já segue esse canal, maravilha, mas se você ainda não segue, já começa a seguir. Deixa o seu like também nesse vídeo para que a gente possa distribuir para mais pessoas e eu te espero no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.